como é que tu vê tanto a economia do governo Bolsonaro, porque assim, o governo Bolsonaro teve, além de ser um divisor de águas, na minha opinião, ele foi um cara que ele foi humilde, né, para trazer uma equipe melhor preparada sempre, e quando ele via que aquele ministro não era aquele ministro que poderia atendê-lo melhor, ele não morria com as convicções dele, que é próprio isso de uma pessoa humilde, porque quando você é arrogante, você fala, não vou dar o braço a torcer que eu estava errado não, vou continuar com esse cara até naufragar, né? E ele mudou várias vezes ministros e foi atacado também por isso. Ué, você quer o quê? Naufragar? Tu quer afogar? Pô, um cara que não tá dando certo, né? E teve os melhores ali, Paulo Guedes, né, Tarcísio de Freitas, entre outros. Então fala aí para mim, o que tu achou da economia do governo Bolsonaro, a economia como vai agora para o governo Lula, né, divisor de águas ou não? Fica à vontade nessas ponderações. Daniel, você disse que o governo Bolsonaro foi um divisor de águas, e eu não tenho dúvidas. Aliás, sem fazer aqui nenhum tipo de passapano, como eles gostam de dizer, Bolsonaro é o maior fenômeno político da história. E digo isso por quê? Digo isso porque foi eleito sem o apoio da classe política, sem o apoio da mídia, sem o apoio dos banqueiros, foi eleito pela vontade popular. Nunca antes na história isso aconteceu. Nenhum candidato que não se aliasse à mídia, aos banqueiros, ao judiciário, conseguiria chegar ao poder. Bolsonaro rompeu tudo isso. Então, por si só, ele já é um fenômeno político. Ninguém pode discutir isso. Tanto que, apesar de todo o massacre que ele e o governo dele passou nesses 4 anos, ninguém conseguiu diminuir o capital político dele. Ainda hoje, com tudo isso, nas pesquisas de Datafolha, né, de grandes institutos que sempre erram para o lado de cá e acertam para o lado de lá, ainda assim, com todo o esforço que eles fazem, né, vou chamar de esforço aqui, eles conseguem, no máximo, equilibrar o capital que tem o Bolsonaro e o capital que tem o ladrão. Mas a gente sabe que o capital do Bolsonaro é muito maior. Então não vamos discutir isso para não termos problemas. Claro. Agora, você tocou num ponto muito importante. Hoje, o que você vê no desgoverno do ladrão? O que você vê é uma equipe completamente fragilizada, porque não existe critérios de escolha. O critério não é técnico. É quem é o meu amigo, quem vai me servir. Olha para o Ministério da Cultura, por exemplo. Margarete, meu Deus, não consegue nem falar. Eu falo melhor que você, Margarete. Ministério do Turismo. Que critério técnico teve na escolha dessas pessoas? Milícia, critério técnico. A gente poderia falar aqui, dar exemplo de outros. Aí você lembra do governo Bolsonaro, todo mundo vai se lembrar de Ricardo Salles, todo mundo vai se lembrar de Paulo Guedes, todo mundo vai se lembrar de Rogério Marinho, homens que fizeram uma transformação no Brasil. Rogério Marinho foi o responsável por levar água para o Nordeste. Claro que com o esforço do ministro Paulo Guedes para viabilizar o recurso, o presidente Bolsonaro, que era uma vontade dele, que aliás, isso era um curral, sempre foi um curral eleitoral. Claro. Nenhum político queria água no Nordeste. É vantagem para eles, continuar votando. Quanto mais miséria, pobreza, melhor para eles manipularem, melhor para eles comprarem votos. Todo mundo sabe disso. E o presidente Bolsonaro realmente revolucionou a história desse país apenas com o apoio do povo e com critérios técnicos, com pessoas decentes ao seu lado. É assim que a gente consegue enxergar a qualidade de um bom representante. Agora, você trouxe o exemplo da economia. Em 2020, ao final de 2020, na pandemia, pela primeira vez na história desse país, estados e municípios terminaram um ano com superávit. Para você que não sabe o que é superávit, terminaram com saldo positivo, no azul, mesmo com a pandemia. Nunca antes isso tinha acontecido. Sabe por quê? Porque esse presidente que foi tão massacrado, que disseram que era genocida, que queria ver a morte das pessoas, investiu bilhões nos estados e municípios para não permitir que você que está nos assistindo aqui não tivesse um leito quando chegasse no hospital, não tivesse todo o recurso necessário para ser atendido. Ele investiu muito, mas o que nós vimos foi o quê? Foi a grande classe política pagando folha de pessoal, porque eles não pagavam, usando todo o dinheiro de maneira irregular, comprando respiradores em loja de vinho,
fazendo a barbárie com o dinheiro do povo que foi alocado para atender as pessoas. O presidente Bolsonaro é esse cara que realmente colocou a economia nos eixos. A gente viu aí a questão dos juros, como o ministro Paulo Guedes, junto com Campos Neto, conseguiu estabilizar os juros do país. Inflação estabilizada. O Brasil estava numa crescente que qualquer um economista... Aliás, é bom lembrar que foi na gestão do presidente Bolsonaro que o presidente do Banco Central atual hoje, né, o Campos Neto, foi premiado como o melhor do mundo. Sim, sim. Né? E o que dizer do ministro Paulo Guedes, né? Um homem preparadíssimo, professor da Escola de Chicago, nem fundador da... E viu um cara que fez 2 meses de contabilidade, meu irmão, para ser nosso ministro da Economia, mexendo no teu dinheiro, cara. Foi bem a brincadeira, cara. Tal do Haddad, meu irmão. É um poste. É exatamente isso. Que a gente está fazendo esses comparativos aqui só para vocês entenderem o que foi que a gente perdeu. Porque o que a gente tinha não tem nada, absolutamente nada comparável com o que se tem nesse desgoverno de hoje. Então, o Bolsonaro, sim, é um fenômeno político. E eu assisti não só esse debate que você citou da CNN, como um outro, que eles falaram exatamente sobre a questão da inflação e citaram, inclusive, os governos militares, zombando esse ministro que você, esse senador que você citou, disse o seguinte: olha, para vocês que estão com saudade do período militar, saiba que no final do período militar a inflação era 200%, e aí ele deu um número lá meio grotesco, mas ele, desonestamente, ele não disse o porquê que a inflação naquele período estava daquela maneira. Alô, meus amigos, o momento do business no canal Daniel Dias, de quem ajuda a manter o canal, hein? Claro que eu tô falando do meu amigo, meu irmão, o meu parceiro Carlos. E o que o Carlos tem? Celebridade Motopeças e Borracharia. Tu tem moto? Tem? Então, meu amigo, vai no lugar certo. Celebridade Motopeças e Borracharia, na rua Aristides Lobo 219, no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Aberto todos os dias, de segunda a sábado, das 8 horas às 18 horas. E aos domingos, a única que abre aos domingos, das 9 às 14 horas. O telefone para contato é o 21 979 3863 16, 21 979 3863 16. Fala que assistiu aqui no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita de um desconto. Porque, diferentemente dos governos do PT, os governos militares, nós tivemos sim períodos difíceis, claro, mas tinha um motivo. Nós passamos pela primeira crise do petróleo, no início da década de 70, e depois a segunda crise. Por isso que no fim da década de 70, aliás, no final do governo Figueiredo, nós tínhamos uma inflação alta. Porque o Brasil exportava 80% do petróleo. E aí, com essa crise, aliás, com a guerra dos países árabes com os Estados Unidos, eles, para retaliar os Estados Unidos, deixaram de fornecer o petróleo. E o Brasil exportava o petróleo dos Estados Unidos. O que aconteceu? Ficou esse déficit, a inflação estourou, o barril de petróleo que custava, na época, $5, passou a ser 50. Eu não assisti esse debate que tu tá falando, mas... essa explicação não teve no debate. Não, mas claro, ele nunca vai explicar isso. Mas eu tô dizendo assim, eles, pelo menos honesto no ponto de falar que o maior PIB da história foi no ano de 73, 15% no Brasil, ele falou? Pelo menos isso ele... Nunca. Claro que não, né? E eu tô dizendo isso para você por um motivo simples, porque eles gostam de colocar esses fardos nos governos que são oposição a ele. Mas é bom lembrar que no governo dos militares, as únicas 2 crises que nós tivemos não tem nada a ver com má administração, com corrupção. Mas nos governos do PT, todas as crises que nós tivemos, foi qual o motivo? Corrupção, aparelhamento estatal, roubo descancarado, obras superfaturadas. Olha o que a gente está vendo agora aí, as empreiteiras que foram condenadas, sendo perdoadas para voltar a fazer obras. Pô, mas se o chefe da quadrilha foi absolvido numas, né? Porque foi arquivado, né? Na realidade, não, vamos colocar assim. Mas o resto que vier aí pela frente, meu amigo, como diz o outro, foi descondenado. Descondenado. Né? O que vier pela frente não me surpreende mais nada. Vamos lá, então, vai. Para deixar essa coisa assim ainda melhor, né? Esse debate ainda melhor. Debate não, né? A gente está colocando aqui uma exposição de ideias.
né? Eu colocando para vocês fatos, tá? Que vocês podem correr atrás no Google, tá bom? A gente não é que nem a esquerda, não, que propaga fake. Bom, vamos lá. Falei dos 26% dos gastos excessivos, dos 46% dos gastos excessivos, tal, do Lula, populismo, né? Que as pessoas achavam que comiam mais e gastavam mais, mas a conta vinha depois, né? Veio depois e vai vir ainda, né? O Bolsonaro, o fenômeno político, formando... isso aí, uma coisa muito interessante que eu coloquei aqui também, para pautar, né? O Lula, em 40 anos, incrível isso, né? 40 anos o Lula, não sei se por ele querer ser o Deus supremo, né? Da esquerda, né? Por ele ser aquela pessoa que não, ninguém pode ser igual a mim, não. Ele não conseguiu formar ninguém em 40 anos. Impressionante isso. O Haddad tentou concorrer aí, tomou um pau nas duas, né? E assim, e ainda ajudaram ele um pouquinho lá nas zonas, né? Tem isso pra mim. Mas enfim, vamos lá. Em 40 anos o Lula não conseguiu formar ninguém. Ninguém. Tanto é que já estão falando até em Janja 2026. Uma mulher que, pô, pelo amor de Deus. Olha, se a gente tá ruim com o Lula, meu irmão, eu não sei mais o que vai ser com Janja. Aí, o Bolsonaro, ele forma fenômenos. Como ele descobre pessoas, né? Como Paulo Guedes, Tarcísio, que é o atual governador da locomotiva do Brasil, que é São Paulo, né? Aí ele tem Bia Kicis, que é uma grande aliada. Ele tem Nicolas Ferreira, que é um menino que eu quero ver um dia presidente desse país. Grande garoto, sabe? De muitos valores. Enfim, eu poderia aqui enumerar vários nomes, né? Campos Salles, né? Pô, tanta coisa. Rogério Marinho, um cara bom também pra caramba. Pô, tu vê o fenômeno que esse cara é mesmo. Não é que a gente fala porque que nem o outro veio me chamar aqui na última entrevista que ainda vai ao ar. Depois vocês vão saber quem é o cara. Veio me chamar de fanático, cara. Fanático é o cara que não enxerga nada. Esse é o fanático. Eu tô apresentando dados. Fanático é esquerdista, não é cara de direita que está apresentando. A gente está falando aqui coisas que vocês vão lá no Google e tudo que nós estamos falando está dentro do contexto, ok? Então, assim, o Bolsonaro, além de ser um fenômeno, ele consegue trazer pessoas, e até pessoas que surfaram na onda dele e depois o traíram, né? Conseguiram ser eleitas. Como a nossa querida Jorge Doriana, né? Então, pô, aí tu vê, tantas pessoas que surfaram na onda do cara. Agora me fala aí, o Lula, né, não consegue trazer ninguém pra ele, e o Bolsonaro consegue trazer tanta gente, descobrir tanta gente, com essa humildade que eu falei lá atrás, de fazer com que as pessoas sejam enaltecidas em seu governo. Ele nunca foi, eu tava vendo até o Tarcísio falar sobre isso outro dia, eu fiz não sei o quê, não, porque o meu ministro fez, a minha ministra fez, a Damares fez, o Tarcísio fez, Paulo Guedes fez. Porque o cara, meu irmão, teve gente que já falou pra mim assim, pô, o Bolsonaro ele não é preparado e tal. Pô, beleza, cara. Eu também não sou a pessoa mais preparada do mundo, mas eu sei que eu preciso de pessoas boas do meu lado. Olha só, que bacana ser humilde pra isso, né? Agora, quando você pensa ao contrário, você pensa assim, pô, não, eu sou o cara. É que você vai afundar mesmo, como o Lula, né? Fala aí pra mim, o que tu acha sobre esse ponto? Pois é, na verdade, assim, eu nem diria que o Bolsonaro descobriu essas pessoas, mas essas pessoas se apresentaram. Quando você tem um representante honesto, decente, as boas pessoas se apresentam para ombrear ao lado dessa grande personalidade que é o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro tem histórico na política, é diferente. O Bolsonaro não chegou agora. O Bolsonaro foi testado e aprovado durante 30 anos no Congresso. Eis a diferença. Ficha limpa, né? Ele passou naquele ninho de cobras e ninguém tem absolutamente nada que possa levantar que incrimine a vida e a trajetória do presidente Bolsonaro. Nada. Então, quando um homem desse chega à presidência da República, é natural que as boas pessoas, inclusive da sociedade civil, se apresentem para ombrear ao lado dele, se apresentem para ajudá-lo nessa administração, e foi o que aconteceu. Você acha que o Paulo Guedes precisaria ser ministro no Brasil? O cara é bilionário, bem-sucedido, reconhecido no mundo inteiro. Para que ele ia se enfiar numa dor de cabeça dessas que é a política? Um lugar sujo. Mas por que ele fez isso? Porque naquele momento, aliás, é bom dizer que o Paulo Guedes não é nenhum garoto, já é um senhor que está muito mais próximo da vida eterna do que de ficar aqui nesse mundo. E ele foi para lá porque ele sabia que nesse momento ele poderia dar a sua contribuição de vida, sem precisar. Por quê? Porque ele viu na figura do presidente um cara com caráter ilibado, uma trajetória invejável
Eu me lembro, inclusive, que até o próprio traficante, que eu não quero falar o nome dele aqui para não dar o crédito para ele, citou o nome de vários políticos uma vez e disse: o único que não aceitou foi o Bolsonaro, quando ele era deputado ainda. E as pessoas de bem olham isso. E aí foram se apresentando essas pessoas. Veio o Ricardo Salles, um cara também fantástico, competentíssimo, conhece muito, muito de meio ambiente. Veio o Rogério Marinho, veio outras pessoas que eram até do mundo jurídico, como a Bia Kicis, se candidatou, e muitos outros, como a questão do Nicolas também. Por que você não vê ninguém de qualidade se apresentando nesse governo? Porque as pessoas têm vergonha. Quem é que é um cara decente, uma mulher decente, que vai querer se associar com um cara que foi condenado, preso, aliás, julgado, foi julgado e condenado em 3 instâncias. Por 10 juízes. Por 10 juízes. Ninguém absolveu. É isso. As pessoas têm vergonha de se apresentar, de se colocar ao lado dele. Por isso que o que está lá hoje no entorno dele é essa classe política suja, corrompida, viciada na política. É gente que não tem nenhum preparo técnico. Está ali porque já tiveram, inclusive, outras implicações, já foram alvo de operações, pessoas que não têm nada de credibilidade para passar para a sociedade, muito menos para contribuir. Então, o Bolsonaro realmente, ele desperta nas pessoas, né, quem já tem essa vocação para a política, para a administração pública, ele desperta esse desejo das pessoas aparecerem, se colocarem à disposição e dar a sua contribuição para o país. É um homem diferenciado. Eu tenho certeza que, se hoje colocarem ele inelegível, pode ter certeza, o candidato que ele apontar vai ser o candidato vencedor. E eu acredito muito na figura do Tarcísio, que é um cara competentíssimo, inteligentíssimo, preparado para qualquer debate, verdadeiramente passa o trator em cima de qualquer um. Você vê que o cara carioca conhecia São Paulo na palma da mão. Nunca São Paulo teve governador carioca. Dessa vez teve, por quê? Porque a competência dele fez ele chegar onde chegou. A trajetória dele, a experiência dele, inclusive passou na administração do governo Dilma. Você vê que quando a pessoa um cara bom caráter, independente do governo que ele passa, ele não muda o seu posicionamento, não se curva à corrupção, não se dobra às ideologias, às ideias contrárias, não. Ele passou por lá, mostrou seu valor, depois se apresentou no momento ideal para contribuir para o Brasil. E hoje está lá fazendo um grande trabalho em São Paulo. Pode ser nosso futuro presidente. Talvez não em 2026, mas quem sabe em 2034, quando o Bolsonaro já tiver dado sua cota de sacrifício, que é bom dizer, que o que ele está fazendo é cota de sacrifício. Pô, o cara envelheceu uns 10 anos aí nesses 4 anos. Isso é importante que você falou, porque se você olhar os políticos, geralmente, quando eles entram, eles ficam mais bonitos. Percebeu isso? O Bolsonaro ficou bem mais acabado. O cara fica bonito, ele faz botox, ele faz não sei o que e tal. E aí, o Bolsonaro não. Ele com 4 anos parece que envelheceu. Pô, é muita 10. coisa. Olha, eu vou te dar um meu exemplo. Cara, eu tô há 2 meses no parlamento, já emagreci 8 quilos. Eu sou o deputado que sai, o último deputado que sai da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Por quê? Porque é o dia inteiro pilhas de projetos legislativos com jabutis que, se a gente não ficar debruçado, prestando atenção em cada um deles, passam e aprovam leis bizarras que depois você vai ter que cumprir. Então, a gente fiscaliza, a gente se debruça sobre o processo legislativo, a gente tem que criar bons projetos, a gente tem que olhar todas as comissões, a gente se preocupa com o plenário, ou seja, quem dá realmente sua cota de sacrifício, você vê o desgaste na pessoa. Com certeza. E uma coisa que tu sabe que tu falou que é muito pertinente, cara. Pô, tu chamou a atenção agora de pessoas oportunistas. Pessoas oportunistas. Que vão falar amanhã ou depois, quando o Tarcísio chegar a uma presidência, por exemplo, ele andou com Dilma. E agora, fala mal. Meu amigo, vamos lembrar aqui que José do Egito não se contaminou. Tá certo? Que Daniel não se contaminou. Estava com pessoas que não eram de agrado de Deus. Deus permitiu. Né? Então, o que o deputado falou aqui é muito pertinente. O cara estava ali com as iguarias do rei, mas não comeu das mesmas. Continuou fazendo e acreditando naquilo que ele traçou para a vida dele. Tá certo? Então,
Não tem essa parada de que você falar que o cara estava no governo tal. Você tem que ver como estava e o que fez. Ou o que não fez, né? Então, a gente tem que, antes de julgar, entender melhor as situações, né? Não usar isso contra.